Shalom, graça e paz, vosso amigo evangelista João Pimentel. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre as linguagens da Bíblia. Muita curiosidade, algumas pessoas me perguntam como interpretar, como entender a Bíblia, qual o caminho, e hoje eu vou estar passando um dos passos. E antes que eu comece a falar sobre o assunto, eu quero lhe pedir aí a sua colaboração. Deixa seu like, compartilha esse vídeo, certo? Com seus amigos, seus familiares, enfim. E segue aí e ativa o sininho do canal que muito em breve estaremos aqui postando mais coisas interessantes para você crescer no conhecimento. Falando de linguagem bíblica, ou as linguagens da Bíblia, a Bíblia e as suas linguagens, vamos entender a priori o que é linguagem. Na verdade, existe dois tipos de linguagem: a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A Bíblia, ela está escrita na linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? A linguagem verbal é tudo aquilo que você lê, é tudo aquilo que você fala, que você consegue ler, E a Bíblia está escrita em uma linguagem verbal. E o que é linguagem? Linguagem é nada mais, nada menos do que um código que é usado para se estabelecer comunicação. É um sistema de signo, de símbolos, que é usado para transmitir pensamentos, ideias, opiniões, informações, sentimentos, desejos e etc. É muito importante lembrar também que para se estabelecer uma linguagem, ou código, esse código deve ser entendido no processo comunicativo e pode ser composto por palavras, gestos, sons, imagens e etc. A Bíblia, ela possui 3 tipos de linguagem. Quais são os 3 tipos de linguagem? A primeira linguagem que a Bíblia nos apresenta e que nós devemos entender é a linguagem literal. A linguagem literal é nada mais nada menos do que aquela linguagem, que tem a ver exatamente, ou seja, é aquela que é pegada exatamente ao pé da letra. É aquilo que está claro, é exatamente aquilo que ela está querendo dizer de forma literal, certo? Se a Bíblia disser ali é uma árvore, é um pé de figueira, ela está dizendo que de forma literal ali é de fato um pé de figueira. Então é uma linguagem literária, certo? É literal. A segunda linguagem da Bíblia, ela é chamada de linguagem figurativa. Essa linguagem figurativa é uma linguagem que é usada figuras ou figura de linguagem, que está contida, como por exemplo metáfora, metonímia, hipérbole e etc. São figuras de linguagem. E a Bíblia vai apresentar essas figuras de linguagem algumas vezes, algumas hipérboles, algumas metáforas. E para que você entenda melhor esse assunto, você precisa estudar o que é metáfora, o que é uma metonímia, o que é uma hipérbole. O que é hipérbole? Hipérbole é nada mais, nada menos do que o exagero de alguma coisa, certo? As figuras de linguagem, ela também é conhecida como tropologia, que é o emprego da linguagem figurada para atrair atenção, ou seja, tornar o abstrato mais concreto e tornar fácil o armazenamento na memória. Ou seja, quando o orador, o escritor, ele decide falar de forma figurativa, usar uma linguagem figurativa, ele está tendo uma intenção não só de comunicar algo para que seja fácil para que se entenda, mas que também seja de fácil acesso à memória, ou seja, você vai ter mais facilidade de guardar isso no seu pensamento, na sua memória, na sua mente, certo? Então, as figuras de linguagem são, na verdade, uma estratégia que o orador ou escritor pode aplicar ao texto para conseguir um determinado efeito de impacto, seja esse impacto seja no ouvinte ou seja no leitor, de tal escritura. A Bíblia, ela vai apresentar alguns símbolos, algumas simbologias e vai se utilizar de coisas, de objetos, de animais,
e etc., para que haja uma compreensão daquilo que ela quer apresentar, o escritor quer apresentar, o autor quer apresentar, o orador está querendo mostrar. Então isso se torna mais fácil, de mais fácil compreensão, e por causa disso a Bíblia vai nos apresentar também essa linguagem chamada linguagem simbólica. Então o que nós vimos aqui foi as 3 linguagens da Bíblia, que é a linguagem literal, a linguagem figurativa e a linguagem simbólica. Nós precisamos nos aprofundar um pouco mais sobre ou dentro dessas 3 linguagens, desses 3 tipos de linguagem, para que possamos entender o que o texto, o contexto, o que a Bíblia, o que o escritor, o que o orador está querendo nos apresentar e nos explicar, e o que nós queremos aprender. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Shalom!